Está começando 98 Talks. Para você ligado na Rede 98, na Rede Mais HD Record TV, estamos começando mais uma edição do 98 Talks. Antes de começar essa edição, eu queria que você mostrasse para mim os meus dois talkers, particularmente esse senhor que está de gravata ao meu lado aqui. A elegância desse senhor merece que eu comece esse programa de maneira internacional. Good night, buenas noches, buonasera, boa nuit. E vão embora, porque esse homem está elegante demais, gente. Olha a elegância desse senhor. Antônio Claré Júnior. Primeiro eu vou te cumprimentar antes de tudo, porque são poucas as vezes que nós podemos desfrutar esta elegância desse senhor. Boa noite, Antônio Claré Júnior. Prazer falar com o senhor. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite a quem nos acompanha. Boa noite, Camila Dias. Hoje eu vim bonito, hoje sextou, queria estar mais elegante aqui para você, para os nossos teleweb ouvintes. E é isso aí, que bom que você percebeu. Não, e você sabe que a gente vai criando padrão na vida, né? Você já criou o padrão de apresentação para o 98 Talks, você já viu, né? Camila Dias, também elegante conosco nesta noite de sexta-feira, afinal de contas, sextou no Talks. Boa noite, Camila. Boa noite, Paulo. Graças a Deus sextou, né? Boa noite, Claré. Tá chique mesmo. E eu gostei, foi do nosso apresentador poliglota aí, o Paulo. Gostei do Buonasera, viu, Paulo? Buonasera. Especialmente Buonasera. Buonasera a tutti. Aqui, senhores, nós estamos... Senhores e senhoras, é claro que senhoras primeiro, senhoras e senhores, você que nos acompanha, que prazer estar aqui com vocês. Está entrando no ar o 98 Talks, no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. O 98 Talks vai ao ar para a Rede 98 em todos os nossos canais, 98 FM, no 98live.com.br, lá você tem a aba chat para conversar conosco. Tem também os nossos aplicativos, Google Play e App Store. Vai lá, baixa, fica com o nosso aplicativo no seu smartphone. 198 e 698 da Claro TV, canal 29 TV Digital Belo Horizonte, canal 22 TV Digital 7 Lagoas e a Rede Mais HD Record TV no interior. Ao todo, mais de 400 municípios conversando conosco nesta noite no 98 Talks. A todos vocês, muito obrigado pela companhia, um grande abraço. Você pode acompanhar todas as informações no nosso site 98live.com.br, as nossas redes sociais, @Rede 98 Oficial, @Rede Mais HD, e também você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Cuidar da higiene, da desinfecção da sua empresa é essencial. Ninguém vai entrar num hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, você tem que contar com quem é especialista em produtos, em soluções inovadoras, unindo alta performance e economia. Eu estou falando da Distribuir Higiene, uma indústria que tem distribuição em 7 estados e que você pode acessar agora, distribuirhigiene.com.br. Bom, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, do Progressistas, e o ex-ministro-chefe, e o ex-ministro não, estou destituindo, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, tem enviado recados ao ex-presidente Lula para tentar garantir um apoio ao PT caso Lula vença a eleição ao Palácio do Planalto. Nogueira teria dito a um deputado do PP que apoia Lula no Nordeste, abre aspas para Ciro Nogueira: não tem problema, vai em frente que se precisar depois eu vou atrás, disse o ministro-chefe da Casa Civil. Caro Antônio Claré Júnior, Ciro Nogueira já fez parte do governo do Partido dos Trabalhadores. Portanto, não haverá nenhuma novidade se Ciro Nogueira e Lula vencendo a eleição, e aqui não há nenhum prognóstico. Nós estamos trabalhando dentro da lógica que seguiram Arthur Lira e Ciro Nogueira. Não haverá nenhum problema se Lula vencer a eleição, ninguém vai estranhar se Ciro Nogueira conversar com o Partido dos Trabalhadores. Você estranharia, Claré? Não, em hipótese alguma. Não estranharia minimamente. A gente sempre fala aqui, quem nos acompanha no Talks está cansado de saber, existe o Centrão, é um emaranhado de partidos sem
conteúdo programático, sem ideologia, eles estão ali simplesmente por existir. Então, independente de quem for o governo, eles farão sim parte desse governo. Eles estarão ali apoiando o governo, defendendo o governo, em troca, obviamente, de cargos e de espaços no Poder Executivo. Infelizmente, é assim no Brasil. Qual que é a saída? Conscientização? Não, não é conscientização. A saída são reformas. A saída é você reduzir o número de partidos. Infelizmente, não tem outro jeito. Camila, a gente viu durante o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro uma vontade do grupo político que estava ao lado de Jair Bolsonaro, particularmente aqueles que o apoiaram no início da campanha e durante a campanha, mais seus filhos, mais o grupo de apoiadores mais diretos, um repúdio inicial ao Centrão. Mas depois parece que foi inevitável. Resolveram namorar com o Centrão, como todos os outros já namoraram com o Centrão. Camila, você acha que se, porventura, as eleições tomarem rumos diferentes daqueles que quer o presidente Bolsonaro, ele será mesmo traído pelo Centrão? O Centrão trai alguém ou isso não é nem traição? Não dá para considerar traição? A traição a gente considera quando há um pacto, né, Paulo? E pelo que a gente percebe, o Centrão não faz pacto com ninguém. Fica em cima do muro, esperando para que lado vai se amarrar, digamos assim. Qual que é o meu entendimento em relação a essa questão? Me parece que tanto o Arthur Lira quanto o Ciro ativaram o modo salve-se quem puder. Porque sabe-se muito bem que Arthur Lira não anda muito bem nas pesquisas para a reeleição lá no estado onde ele concorre. Então, ele está tentando garantir um espaço caso o Lula seja eleito, né? E o Ciro está menos desesperado, porque se tudo der errado, ele volta ao Senado. Então, é aquilo, sabe, Paulo, que não me surpreende mais quando o assunto é a politicagem brasileira, porque eu me recuso a chamar isso de política. Claro, no interior a gente fala assim, um olho no peixe, outro no gato. Um olho para cada lado. É isso que eles estão fazendo? Eles estão com um olho no peixe e outro no gato, é isso? É um olho em Bolsonaro, eu te apoiando, e em Lula, se porventura o negócio for virado. É isso? É isso que eles estão fazendo lá, Claré? Esse é o negócio deles, esse é o business deles, essa é a profissão deles. Eles têm que garantir o ganha-pão, né? Eles têm que garantir sucesso no seu empreendimento chamado partido no Brasil. Infelizmente, ali não temos muitos partidos ideológicos, pragmáticos, mas nesse ponto, Paulo, é importante esclarecer. Quando eu falo isso, né, de partido com conteúdo programático, de ideologia, eu não estou querendo dizer que se ganhar o Lula você tem que ser oposição, ou se ganhar o Bolsonaro você tem que ser situação, ou o contrário. Eu sou a favor de construir pontes sempre, mas você tem que avaliar caso a caso, tem que apoiar o que é bom e criticar o que é ruim, fazer oposição ao que é ruim. E não é o que o Centrão faz, né? Claramente, e faço aqui um parênteses, né? Tem muita gente boa no Centrão que acabou indo para partido de lá simplesmente por um cálculo eleitoral. Mas, grosso modo, quem está ali no Centrão é simplesmente para ter como profissão político, né? Não é para realmente mudar o Brasil, buscar algo melhor. Lógico, há exceções. O Claré falou, Camila, em construir pontes. Essa não seria mesmo a arte da política? A gente fica aqui muito preso, e eu estou aqui fazendo o papel do advogado do diabo e também é uma reflexão. A gente fica muito preso a regras que nós seguimos no nosso relacionamento. Nós temos no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, regras que não são pragmáticas, que são emocionais, afetivas, que usam um outro caminho da inteligência. Mas a política não é feito mesmo de pragmatismo, ou isso, como você diz, não é a prática política? Paulo, onde tem pessoas, tem sim um certo pragmatismo, mas costuma predominar essa outra questão que você mencionou aí, da pessoalidade, do subjetivismo, falando em outras palavras. Então é muito difícil, e quando o Claré traz, por exemplo, que o Centrão não tem uma questão ideológica definida, e ele bem destacou que há exceções, eu estou para te falar que talvez essa não seja uma característica exclusiva do Centrão, sabe? Por tudo que nós estamos observando ultimamente. Pensa, Alckmin se aliando a Lula,
Eu, na minha ignorância, não imaginava isso antes. E aí a gente consegue perceber que os discursos mudam muito rapidamente, os interesses mudam muito rapidamente. E quem não se adequa a esse sistema acaba não sobrevivendo nele. É muito difícil pensar em uma prospecção de um futuro diferente quando o assunto é a política no Brasil. Abriu aí, meus caros talkers, eu vou agora pedir licença para introduzir na nossa conversa a coordenadora de vigilância arboviroses, a Daniele Capistrano, que está aqui conosco, ela que é coordenadora de vigilância arboviroses do governo do estado de Minas Gerais. Daniele, muito obrigado por sua presença aqui, é um prazer recebê-la no 98 Talks. Obrigada, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Bom, vamos lá então, Gabriela, a gente vai falar sobre o Lira, o primeiro Lira, que é foi apresentado agora pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O Lira é o levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti no ano de 2022. Vamos tentar entender o resultado desse Lira. Explica pra gente, explica esse relatório e explica pra gente como é que estão as situações. Quantos municípios em Minas Gerais estão em situação de risco? O agente de combate a endemias, o ACE, ele é muito importante na dinâmica da saúde, né? Porque ele que entra dentro da casa aí de todos os moradores, além dele fazer, né, o monitoramento, localizar o foco, fazer a educação em saúde para o morador, é ele também que faz o levantamento do Lira, né? Então ele que faz essa coleta. Por que o Lira ele é tão importante para a gente? Porque além dele identificar aonde estão os focos maiores de reprodução do Aedes, ele também identifica territorialmente e também nos diz assim, quais os recipientes a gente precisa de tomar mais cuidado, em quais recipientes o Aedes ele está reproduzindo mais, né? Hoje a situação é uma situação de alerta, né? Nós temos aí mais de 500 municípios, dos nossos 853 municípios, 800 estão em alerta, ou eles estão em alerta ou já estão em risco, porque Minas Gerais é infestado de Aedes aegypti, e é ele quem transmite a dengue, a zika e a chikungunya, né? Ele sozinho dá conta de transmitir todas essas doenças, o que nos preocupa muito. Daniele, boa noite, aqui é o Claré. Queria que você falasse um pouco mais sobre a importância dessa pesquisa com as arboviroses. Sim, desde 2016 nós realizamos essa pesquisa nos municípios de Minas Gerais. Então nós temos dados, inclusive, retroativos, né? A importância disso é que essa informação chegue até a população, né? Chegue até o gestor municipal, esse gestor faça ações direcionadas, ações estratégicas, né? Então, se a gente está encontrando maior foco, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, que se dá em pratinhos de planta, onde tem água parada, em inservíveis, né? Que é aquele pet que ficou no quintal, aquela tampinha de garrafa, aquele lixo, aquele entulho que acumula água que a pessoa deixou no quintal. Então, esse lixo, a população está ali. Então, é um cuidado que a gente tem. É a forma que a gente tem de prevenção dessas doenças, né? A forma de prevenção é a gente diminuir a população de Aedes, identificar a água parada, né? Interromper que esse mosquito pouse ali, coloque seus ovos, vire larva, depois vire mosquito, e eles vão aí transmitindo essas doenças. Então, faz parte de cada um se responsabilizar, cuidar da sua casa, do seu quintal, do seu peridomicílio, que é ao redor da casa, para a gente juntos, né, gestores, trabalhadores de saúde e comunidade, a gente conseguir interromper esse ciclo do mosquito, né, e diminuir o número de casos. Bem, boa noite, meu nome é Camila. Oi, tá me ouvindo? Vamos, pode ir, fique à vontade. Boa noite, Daniele. Neste momento,
nós acabamos, né, estamos passando, acredito eu, que já estamos deixando de estar numa pandemia e estamos entrando na fase da endemia da Covid-19, ficamos 2 anos aí falando sobre Covid, e ouvimos muito pouco sobre outras doenças. No que diz respeito a essas doenças das quais estamos tratando agora, do Zika vírus, da dengue, de todas essas que são transmitidas pelo mosquito, o que o governo fez efetivamente para evitar que essas doenças se alastrassem quando o foco estava voltado para a Covid? Sim, então o que a gente tem feito enquanto Secretaria de Estado de Saúde, né? Nós temos feito resoluções com repasse financeiro para os municípios para que eles tenham condição de investir em ações e atividades de enfrentamento ao Aedes aegypti, de enfrentamento aí às doenças das arboviroses, a dengue, zika e chikungunya, né? Além desse repasse financeiro, nós temos resoluções mais atuais, mas também quitamos dívidas passadas, né? Então, nós pagamos resoluções aí de 2019, recente. Então, os municípios precisam de elaborar planos de ação, né, para investir esse recurso como um plus a mais, uma forma de incentivo para poder enfrentar. Além dessas, as nossas políticas, nossas recomendações, nós fornecemos insumos, alguns equipamentos, como os aspersores costais, nós fazemos o BV pesado quando há necessidade, que é o famoso carro do fumacê, mas sempre integrado com outras ações de manejo ambiental. Não adianta o fumacê sozinho, as pessoas têm que cuidar de seus quintais, o ACE tem que fazer a visita num casa a casa com tratamento focal. Então, nós damos apoio técnico, também vamos a campo, visitamos os municípios, fazemos força complementar para poder ajudar o município, né? E estamos aí sempre à disposição para ajudar aqueles municípios que são mais prioritários. Daniele, como é que estão os casos de dengue? Entra ano, sai ano, a gente fica preocupado com a dengue, parece que tudo que se faz como campanha para tentar esclarecer, para tentar transformar a visão da população com relação ao Aedes aegypti, a gente não consegue o sucesso que se espera. Como é que estão os casos de dengue no estado de Minas Gerais? Os casos de dengue a gente acompanha no comitê estadual semanalmente. Então, desde o início do ano, a gente vem acompanhando e a gente tem aí de uma semana para outra um aumento de 2.000 casos, e aí fica aí nessa faixa de 2.000. Na semana anterior, quando a gente monitorou, nós tivemos 5.000 casos de incremento a mais, né, do que a gente já tinha. E esse boletim dessa semana que foi publicado, ele já aponta para 7.000 casos a mais. Então, nós estamos no meio do período sazonal, é onde se espera um aumento ainda maior nesse número de casos. O comportamento que a gente tem já de anos que a gente acompanha é que esses casos agora eles não tendem a diminuir, eles ainda vão durar algumas semanas aí pela frente, e nós estamos com mais de 38.000 casos de dengue e 7 óbitos confirmados. Então, é chamar a atenção da população, né, agradecer o espaço da gente vir aqui, fazer essa pauta positiva, falar da saúde e que cada um pode contribuir aí para a gente não continuar aumentando o número de casos, desde que não deixe a água parada, porque é lá que o mosquito coloca a sua larva e ele vai lá transmitir essas doenças terríveis aí para nós. Ô Daniele, você já começou a falar sobre a questão da água parada, todo mundo, graças a Deus, já sabe sobre evitar água parada, mas esses 2 anos o tema foi sempre Covid, né? E muita gente acabou esquecendo de alguns detalhes, né? É água parada, mas existem certos detalhes, né? Vai lá, olha o vaso, né, da planta, enfim. Queria que você só desse essas pequenas dicas que são um pouco mais específicas do que simplesmente deixar a água parada, ou seja, dar uma aprofundada nisso para quem nos acompanha. Sim, é muito interessante essa sua pergunta, porque me faz lembrar quando eu tinha 12 anos, sabe? A gente tinha uma piscina em casa, uma piscina era construída, né? E o ralo dela não escoava a água toda e ficava uma lâmina de água parada. E eu chegava ali e via um tanto de larva, que é um pontinho preto com uma cauda mexendo, né? E aí eu falava assim, o que é isso? Eu perguntava, mãe, o que é isso? Minha mãe falava assim, não, Dani, isso aí é da mesmo. Às vezes perguntava para uma tia, falava, não, isso é micróbio. E eu não sabia que isso era larva, que ia transformar em Aedes. Nem um pouco depois nós tivemos até, o meu pai teve dengue.
Então, é isso. Qualquer rastro de água parada é onde o mosquito ele vai desenvolver, né? Então, é não deixar o pratinho na planta. Tem gente que tem a vasilha do PET, né? Tem que passar na borda da vasilha, porque o Aedes, ele vai ali, ele coloca o seu ovo, ele fixa naquela parede, e aí, num momento certo, ele vai eclodir e vai virar mosquito. Então, tomar esse cuidado. Lavar a vasilha do PET pelo menos uma vez por semana, cuidar de calhas, garrafas viradas para cima, tem que virar para baixo, tem que esvaziar. Em épocas de calor, em épocas mais quentes, o mosquito tem um ciclo menor, então ele vira adulto muito mais rápido e essa população vai aumentando. Então, não deixar água parada, verificar a caixa d'água, se tiver aberta, tampar, providenciar uma lona que não dê barriga para poder acumular água. São todos esses cuidados, então, é o olhar minucioso, é dar um tchau para a dengue, um tchau para o Aedes e verificar cada cantinho da casa, né? Tem muita gente que tem geladeira, ou reserva da casa da geladeira, ela faz gelo, acumula água, a gente já encontrou larva de Aedes atrás da geladeira, nesse reservatório. Então, todo lugar que tem água parada, o mosquito vai ali, uma planta aquática, né? Tem pessoas que têm plantas aquáticas, aquela água tem que retirar, tem que lavar aquele vasilhame, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana em épocas mais quentes, para a gente poder evitar essa proliferação do Aedes. Daniele, e você fazendo esse histórico todo da piscina, eu me lembro disso em caixas d'água e ninguém sabia explicar o que era. E não era sobre isso que eu tenho uma pergunta depois, mas eu também me lembro e eu reparo que algumas pessoas que cultivam plantas em casa, elas costumam adubar as plantas com cascas de ovos, não quebradas. O ovo também acumula água, então é importante triturar bastante a casca de ovo para evitar esse acúmulo de água. Sobre as visitas dos agentes de endemia que vão nas casas e que vão fazer esse monitoramento e orientação, eu percebo que algumas pessoas têm muita resistência em abrir as portas para esses agentes, por questões de segurança, por medo, por preguiça. Eu gostaria que você explicasse para a população sobre a importância de se abrir a porta para os agentes de endemia, porque eles têm orientações que muitas das vezes não dão para ser passadas aqui no ar por causa do pouco tempo, e as campanhas às vezes não alcançam todas as orientações, talvez. Sim, nós recomendamos, né, que os municípios tenham seus agentes zoneados. O que significa isso? O mesmo agente no mesmo território trabalhando na rotina do serviço. Para quê? Para que esses agentes eles possam ser facilmente identificados pela população. Então, já é aquele agente que faz a visita com rotina, uniformizado, com um crachá, para poder dar uma segurança para esse morador recebê-lo na sua residência, né? Então, o morador receber esse agente, caminhar com ele pela residência, participar ativamente dessa vistoria, estar aberto para a orientação que esse agente de controle de endemias vai passar para ele de forma muito atenciosa, para a gente poder fortalecer esse trabalho. Daniele, a gente tem visto, e o Claré bem lembrou, nós passamos aí por um período em que a Covid ocupou toda a nossa preocupação com a saúde, com a preservação, com as necessidades e entendimentos da higiene. Existem novos investimentos do governo para recuperar, por exemplo, esse tempo em que ficamos voltados exclusivamente para a Covid? Olha, nós temos intensificado muitas ações e nós temos acompanhado esses planos, né, de aplicação desses recursos que são repassados aos municípios. O que a gente precisa de retomar é o ritmo do trabalho, né? Então, assim, a gente estava em isolamento, restrito à nossa casa por causa da Covid, e agora nós temos que reativar e nos mobilizar para as outras questões de saúde que são importantíssimas. Daniele, algumas mulheres, e especialmente mulheres, ficam com muito medo do mosquito, principalmente no período gestacional, porque a doença que o Zika vírus provoca, ela é para a vida inteira, no feto, né? A microcefalia. E muitas delas ficam, às vezes, com medo de usar um repelente
e não sabem muito bem como se prevenir, além de toda essa questão que você trouxe, né, de cuidar do quintal de casa, de cuidar da água parada. A Secretaria tem alguma dica para essas mulheres grávidas se prevenirem do contato com o mosquito, principalmente no que diz respeito ao Zika vírus? A gestante é um grupo de maior cuidado. Ela precisa de ter um maior cuidado, tanto pela sua condição, né, que é uma condição nacional, quanto por causa da microcefalia, porque ela está mais suscetível aí também às demais doenças. Então, ela precisa de tomar um cuidado maior. O que a gente diz para a gestante é que ela utilize roupas mais compridas, né, blusa de manga, calça de manga, aquelas que podem usar o repelente, né, que não tiver alergia, que não tiver contraindicação médica, utilizar o repelente. A gente diz em algumas localidades onde tem uma infestação muito grande de insetos, dormir com mosquiteiro, né? Então, o mosquiteiro ajuda muito também a proteger dessa picada do inseto, que se dá mais comumente no entardecer do dia e no amanhecer, né? E sempre lembrar, o primeiro trimestre de gestação é uma época onde o cuidado deve ser ainda mais redobrado, né? Por causa da sensibilidade dessa gestante. E nós temos que lembrar, assim, tem a Zika nós temos um número de casos que já é maior, né, do que no ano passado. A gente precisa de estar atento na circulação aí desse vírus e lembrar que a chikungunya também nos preocupa muito. Tem crescido ano a ano os casos de chikungunya em Minas Gerais, né, de forma muito dispersa. A chikungunya, ela preocupa porque ela tem uma fase que é uma fase aguda, então é aquela fase que os sintomas mais intensos. Ela também tem uma fase pós-aguda e uma fase crônica. A fase crônica ela pode durar de 6 meses até muitos anos, ou até o resto da vida da pessoa. Então, é uma clínica que vai demandar serviços de saúde, além de cuidados especiais com essa pessoa. Ela vai ter que tomar alguns medicamentos específicos, tratar daquela dor intensa que ela sente. Então, assim, não tem outra saída. Nós temos que cuidar do meio ambiente, do ambiente onde nós vivemos e fazer com que a gente não deixe a água parada para a gente tentar interromper esse ciclo reprodutivo do Aedes que transmite as doenças. Daniele, primeiro só aproveitando o tema, né, colocar aqui que eu já tive dengue e já tive chikungunya. Eu vou falar com vocês que nos acompanham. Foi a única vez na minha vida que eu realmente falei assim, eu não aguento, eu vou morrer, eu não aguento tanto sofrimento de dor, assim. A tal da dengue, o negócio é bravo, viu? Pelo menos a que eu tive, a gente tem que tomar muito cuidado. É mais uma curiosidade, Daniele. Nos últimos 2 anos, o foco do Estado, da saúde pública, foi pelo Covid. A gente teve aumento de casos também durante a pandemia, esse crescimento vem acontecendo mesmo nesses 2 anos em que pouco se falou sobre isso, ou teve uma diminuição por alguma razão que aí você teria que nos explicar? Nós não temos nenhuma pesquisa que aponte o porquê da diminuição. O fato é que os 2 últimos anos, diminuição aí nas notificações de a última epidemia que nós passamos foi em 2019, então nós não tivemos aumento de número de casos expressivo desde então, desde o final de 2019, e agora a gente já apresenta nesse ano 199% a mais no número de casos em relação ao mesmo período do ano passado. Esse ano já era esperado que a gente tivesse um aumento do número de casos, porque a gente percebe o comportamento dentro dos dados e informações que nós analisamos, que a cada 3 anos o estado de Minas Gerais ele tem passado desde 2010 epidemias. Então a gente teve epidemia em 2010, em 2013, em 2016, 2019. Então 2022 já era esperado ter um aumento do número de casos. Daniele Capistrano, coordenadora de Vigilância de Arboviroses da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, participou conosco do nosso 98 Talks. Muito obrigado, Daniele, por ter participado conosco desse nosso programa. Tenho certeza, neste período em que as pessoas têm que ter um pouco mais de atenção a questões como essa, que a gente todo ano repisa, rebate, mas parece que a gente não se livra delas, que são as doenças
por contágio do mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado por sua participação aqui. Uma boa noite e um bom final de semana. Obrigada, boa noite. Bom, gente, nós vamos fazer um intervalo agora. São 19h30, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltaremos falando sobre a entrevista que o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, concedeu ao Central 98. Uma entrevista muito boa, muito esclarecedora, de uma forma muito transparente. O prefeito não deixou de responder nenhuma das nossas questões. E nós vamos repercutir daqui a pouquinho, particularmente porque nós acompanhamos, com a vinda do prefeito Fuad Noman, uma mudança no estilo de relação, de conduta da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora tem um intervalo, 45 segundos, a gente volta já. Estamos apresentando 98 Talks. Minas sempre foi o coração pulsante do Brasil. Sempre plena de ideias, liderança, ação e produção. Agora tem que dar um novo salto de desenvolvimento, modernizando seus setores tradicionais e abrindo novas frentes com modernas tecnologias. Isso, junto com uma melhor educação, vai gerar mais empregos e oportunidades para todos, em especial para os que mais precisam. O PDT tem projeto para isso. PDT, para mudar a sua vida, para mudar o Brasil. Domingo espetacular, 15 para as 8 da noite. De volta, 98 Talks. De volta com a 98 Talks pela Rede 98, pela Rede Mais HD, Record TV no interior. Como eu disse, hoje pela manhã nós tivemos o prazer de receber aqui nesses estúdios a visita do prefeito Fuad Noman, o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito que assumiu a prefeitura e depois da saída do prefeito Alexandre Calil para a sua candidatura ao governo do Estado, pré-candidatura ao governo do Estado. O prefeito Fuad Noman nos surpreendeu com uma facilidade de conversa que nós não víamos observando durante a gestão municipal. Nos últimos 4 anos, 5 anos, a gente não observava essa facilidade de relacionamento, de transparência. Não se furtou a responder nenhuma das perguntas que nós fizemos a ele. E falamos sobre mobilidade urbana, anel, rodoanel, contrato com as empresas de ônibus, relação com a Câmara dos Vereadores. Falamos também com relação à saúde, aos protocolos de prevenção, às mudanças de orientações que a Prefeitura tem dado para o combate à Covid-19. Mas eu vou começar discutindo com os meus amigos talkers o que disse o prefeito a respeito da relação com a Câmara dos Vereadores. O prefeito Fuad Noman, amigos, disse o seguinte: o prefeito que sai tinha uma relação com a Câmara dos Vereadores, particularmente depois do seu primeiro mandato, que era uma relação quase de quem estava fazendo campanha política. Essas palavras são as palavras do prefeito Fuad Noman. Ele disse, o prefeito, a relação do prefeito Alexandre Calil com a Câmara era uma relação de quem fazia política, por parte de um e por parte do outro. Como é que vocês... Ele falou que a partir de agora isso não será feito. A partir de agora, a conversa será outra. Ele pretende a aproximação para o dinamismo das relações entre poderes executivo e legislativo da capital. Como é que vocês recebem essa informação, Cladel, essa notícia? Como é que você vê essa posição do prefeito Fuad Noman? Vai ser um divisor de águas? Nós teremos daqui para frente uma nova maneira de entendimento entre os principais poderes da cidade? Paulo, só de sair o pré-candidato a governo lá da cadeira, a gente já tem um alívio, a gente já tem uma esperança. Porque o pré-candidato ficava fazendo campanha eleitoral. E fazendo campanha eleitoral ao invés de gerir uma cidade, ao invés de prefeitar, né, como diria o João Dória. Infelizmente, ele abandonou isso há muito tempo, quem é Belo Horizontino sabe. Abandonou a prefeitura há muito tempo, já está ali em pré-campanha. Quando entra o vice, o Fuad Noman, e a gente acompanhou a entrevista dele, há uma esperança, sem sombra de dúvidas. Ele falou o que a gente queria ouvir. Resta saber se ele vai agir, se ele vai cumprir. Mas falar que vai fazer já é um grande passo em face do que a gente tinha em Belo Horizonte. Eu percebi, claro, a gente se engana, claro, as percepções são... Às vezes você tem uma percepção de um momento e esse momento não se repete.
ou a sua própria percepção depois acaba se transformando em outra coisa diferente daquilo que você traçou como a realidade. Mas eu percebi uma boa vontade do prefeito em conversar com todos os entes que cercam a cidade. Desde a chegada dele aqui, lembrando que nós ficamos aí durante a metade do primeiro mandato e os 2 anos do segundo mandato do prefeito Alexandre Calil, tentando agendar uma entrevista com ele. E não conseguíamos fazê-lo. E no primeiro mês do prefeito Fuad Noman, nós o recebemos aqui com uma transparência incrível. Camila, vai mudar essa relação com todos os entes da cidade? Você vê disponibilidade, disposição para isso? Você vê transformação na forma de gerir a relação da prefeitura com os habitantes, com a cidade, com os outros atores que fazem essa nossa cidade andar? Microfone da Camila. Nós temos observado nos últimos... Está aberto aqui. Tá, vamos embora. Vamos embora. Está me ouvindo agora? Sim. Então, por tudo que nós temos observado nos últimos meses, né, desde a chegada de Fuad Noman, tem sido tudo muito diferente. E ele tem conduzido isso de uma forma diferente. E eu tenho essa esperança, né, essa expectativa, não chega a ser certeza, porque em política a gente se surpreende muito. Mas eu tenho essa expectativa, e não somente pelo que está acontecendo há cerca de 2 meses, mas sim também por todo o currículo, toda a experiência política de Fuad, toda a forma diferente que ele tem. Ele é favorável ao diálogo, parece que ele sabe ouvir, sabe como dizer as coisas. E no que diz respeito especificamente a essa questão do transporte coletivo, me chama muito a atenção essa preocupação dele em não repassar para o cidadão essa despesa, esse prejuízo das empresas de transporte, em não querer aumentar a passagem. Há uma conversa na Câmara dos Vereadores, né? Eles receberam essa proposta de subsídio e alguns entendem, por exemplo, que esse subsídio ele está sendo analisado na Câmara com uma certa concordância em partes, porque o que a Prefeitura propõe seria de uma forma diferente do que alguns vereadores entendem como sendo corretos, que diz respeito a essa maneira de empregar esse subsídio, que não seria somente dar o subsídio, mas sim dar com uma garantia de contrapartida de melhoria no serviço prestado pelas empresas de transporte de ônibus. O prefeito Fuad Noman falou muito claramente sobre isso, Camila. Ele foi muito claro, muito transparente quando falou sobre o subsídio. E eu já, há muito tempo, a gente vem abordando essa questão no Central, aqui mesmo no Talks. É claro que se você pega, por exemplo, valores como salário, como a energia, como outros insumos, para a empresa de ônibus, o pneu, a manutenção mecânica, o óleo lubrificante, o óleo diesel, tudo isso subiu de preço. Então, é claro que você tem uma passagem que não é reajustada desde 2018, com a subida de preço, nós teremos que ter mesmo uma ideia de como vai ser reajustado isso. Mas o prefeito falou muito claramente que reconhece essa necessidade, mas que reconhece também a necessidade de que as empresas cumpram sua parte no transporte. Eu vou voltar aqui a dizer o que ele disse aqui. Ele falou, subsídio pode ser dado? Pode ser dado. Reconheço que há defasagem? Reconheço que há defasagem. O subsídio, inclusive, impediria o aumento da passagem imediatamente. Mas esse subsídio só pode ser dado para a empresa se houver um compromisso da empresa de que o restante do contrato será cumprido. Ele foi muito claro, muito transparente na forma de falar sobre o subsídio. E ele, inclusive, retirou o projeto. Só um minutinho, só porque concluir aqui. Ele retirou o subsídio daquele projeto, ele e o grupo que decide sobre mobilidade, que está se reunindo toda terça-feira, retiraram o projeto que estava apresentado à Câmara porque querem apresentar um outro que tenha esses vínculos. O subsídio vai, mas o contrato tem que ser cumprido. Foi isso que ele disse aqui. Diga lá, Claré. Não, só porque a gente está falando subsídio, para quem nos acompanha, nem todo mundo sabe o que é subsídio. Não quero me posicionar aqui contra ou a favor, apenas explicando que subsídio é que, além da passagem, do pagamento da passagem, o empresário do ônibus ainda receberia
do município um valor esse que vem dos seus impostos, valor esse que, em tese, iria para educação, para saúde, para arrumar, às vezes, alguma rua, para alguma obra necessária, e deixa de ir para lá para ir para os empresários de ônibus. É só para esclarecer. Clara, eu queria entender um pouco qual é a sua posição nesse sentido, porque eu realmente não consigo entender algumas posições que a gente vê, principalmente no comportamento da prestação de serviço no transporte público da capital, nem público, transporte de passageiros, porque ele é uma concessão para empresas privadas. Nós estamos vendo aí que a concessão para a empresa privada nem sempre é a melhor solução se ela não tiver dentro de contratos que sejam objetivados para dar certo. Como é que você vê isso? Perfeito, Paulo. Paulo, tudo tem a ver, quando você faz uma concessão para o privado, você tem que ter garantias que será cumprido, né? Infelizmente, é assim que tem que ser. Então, num caso de uma concessão de transporte público, a gente fala transporte público, você explicou muito bem, o transporte público, né? É uma garantia de um transporte para o público, né? A garantia de horários, enfim, mas ele é prestado por um privado, e esse privado tem um contrato. Se esse contrato não é fiscalizado, se esse contrato não tem penas muito claras, índices de qualidade, gente, obviamente ele vai ser descumprido. Então, sem sombra de dúvida, para funcionar uma concessão, você tem que ter um contrato muito bem amarrado, que tem os índices de qualidade, que tem o órgão fiscalizador, que tem as penas, para que caso este empresário não esteja prestando serviço minimamente com qualidade, possa vazar dali. Camila, um outro assunto abordado pelo prefeito Fuad Nauman, até foi Lucas Raj quem provocou a conversa com ele, foi a respeito do anel rodoviário. O prefeito, inclusive, lembrou que ele foi secretário da Fazenda do governo de Minas e que, naquela oportunidade, já conversava da necessidade de transferir a administração do anel rodoviário ou para o estado ou para o município. E ele lembrou que há uma tentativa de transferência do anel rodoviário, já feita há mais tempo, uma tentativa de transferência do anel rodoviário para o município, mas que não é feita da maneira adequada. Transfere-se o anel rodoviário, mas não tem verba suficiente para fazer as obras. Ele, inclusive, lembrou, para que se façam as obras de arte, são os viadutos, a transformação das alças de acesso, falou da Amazonas, falou da 040, falou do Padre Eustáquio, para que se faça essa transformação, é preciso um valor enorme, um investimento muito grande. Na casa de bilhões, eu acho que 2 ou 3 bilhões de reais para que se faça essa obra. Como é que você entende isso? Por que nós estamos tão desprezados na gestão, por exemplo, de um anel rodoviário que é uma avenida urbana, não é uma estrada como alguns querem tratar? Você falou muito bem, Paulo. Há muito tempo o anel rodoviário deixou de ser uma estrada, esses 26 quilômetros que eu te confesso, morro de medo de passar por ele. Quando eu estava trabalhando em um escritório de advocacia lá em Nova Lima, no Vila da Serra, eu tinha que passar obrigatoriamente pelo anel rodoviário se eu não quisesse morrer 2 horas no trânsito da minha casa, que é na região da Pampulha, até lá. E eu tinha muito medo por todos os acidentes que a gente vê acontecendo no anel rodoviário todos os dias. E é abandonado, Paulo, por questão de falta de vontade política mesmo, sabe? Feio não tem pai. E ninguém quer assumir essa bronca. Porque hoje o anel rodoviário, o rodoanel, é um grande problema. Além dessa falta de vontade, na minha opinião, falta de vontade política, além de ser muito caro, essas obras ainda enfrentam todos os dias questionamentos por questões ambientalistas também, sabe? Vamos só Camila, só para a gente separar o tema aqui. Você fala do rodoanel, e o rodoanel é um tema, ele até abordou depois, mas nós estamos falando do anel. O anel não tem nenhuma intervenção ambientalista, não. No anel nós temos problema de dinheiro mesmo, de verba para poder fazer as obras lá. Só para a gente corrigir, porque senão o ouvinte vai ficar, o espectador vai ficar perdidão aí. Não, tudo bem, é porque eu estava concluindo o meu raciocínio e eu não consigo desvincular. Quando você fala de anel rodoviário, eu entendo como sendo os 26 quilômetros que ligam a ponta nordeste de Belo Horizonte, ali saindo de Sabará, a saída para Vitória, até a saída para o Rio de Janeiro, 26 quilômetros.
o Rodoanel, que vai passar um pouco pelo anel, não vai não, Paulo? Não, o Rodoanel será um traçado completamente distinto. O traçado do Rodoanel amplia o arco de circulação para fora de Belo Horizonte. Ele sairia ali na altura do trevo de Ouro Preto e Itabirito, depois faria aí um movimento pelo Rola Moça, aí passando por Betim, Contagem, Betim e saindo. É uma obra complexa, porque ela depois tem mais uma outra. Esse é o primeiro traçado do Rodoanel que eles estão discutindo agora. Entendi. Então, por tudo que você está dizendo aí em relação ao Rodoanel, o anel rodoviário vai deixar de existir e ficar dentro do Rodoanel. Não, o anel rodoviário continuará mantido. Só para a gente deixar claro que senão fica uma confusão. O anel rodoviário continua mantido, ele vai mudar, claro, a característica dele de tráfego, porque ele não mais estará recebendo ônibus e caminhões. E o anel continua existindo da forma que ele está, no traçado que ele está, com outro tratamento viário, é isso que a gente espera. Então, aquela questão das rotas de fuga, por exemplo, quando caminhões perdem os freios e deveria ter uma rota de fuga na lateral, não vai ser tratada agora nessa reforma. Já está sendo tratada. Não, já está sendo tratada. A primeira rota de fuga, no bairro Betânia, ela já está sendo construída. Mas essa é uma obra da Prefeitura de Belo Horizonte, está praticamente pronta. Ela é uma rota de fuga, aquela área de amortecimento do movimento dos caminhões. A primeira está sendo construída agora, tem um projeto para mais duas, salvo engano, mas isso no anel rodoviário, isso no que nós temos hoje no traçado. São coisas distintas, são obras distintas. A rota de fuga é um dinheiro da Prefeitura de Belo Horizonte, conseguiu-se aí um valor para que fosse realizada essa obra que é emergencial, mas o anel tem outra complexidade, o Rodoanel tem outra complexidade e outro traçado. Claro, é para falar em Rodoanel, uma das questões abordadas pelo prefeito foi a Avenida Amazonas. Ele disse que a necessidade do entendimento de transformação do trânsito na Avenida Amazonas é urgente, é imediato. Como é que você vê essa questão? Eu fico muito feliz de ter presenciado, assistido essa entrevista, Paulo, e percebido que o prefeito está atento ao grande problema de Belo Horizonte, que é mobilidade urbana. E não é um problema de hoje, não. Você está aí há quanto tempo falando de mobilidade urbana, Paulo? Então a gente fica feliz quando a gente vê um prefeito focado no que interessa, né? Tirar da parte populista e tal e focar na parte técnica. Por isso que eu disse, o discurso dele está ótimo, está alinhado com o que o povo quer. Resta saber se fará. Isso já é um grande passo, alinhar esse discurso. Que bom que falou de mobilidade. Gostaria até que num segundo momento ele avançasse para o tema cidades inteligentes, o Smart Cities, que tem a ver com mobilidade. Mas vamos começar devagarinho, concordo, Amazonas e várias outras precisa de obras para trazer maior mobilidade para o cidadão belo-horizontino, porque está difícil. Ele comprometeu-se, inclusive, a voltar aqui no Central 98 para conversar com a gente. Camila, para finalizar a fala do prefeito, um assunto que você acompanha de perto, porque é mãe, tem filhos, escola. Ele falou a respeito da vacinação infantil e primeiro trouxe uma notícia que em 15 dias Belo Horizonte conseguiu dobrar o número de crianças vacinadas com a segunda dose, saindo de 16 para alguma coisa perto dos 35% de crianças vacinadas, de 5 a 11 anos, vacinadas com a segunda dose. Mas disse que fará um mutirão agora. Nesse final de semana tem um mutirão nacional e um mutirão local. A prefeitura fará um mutirão para vacinação dessas crianças. Parque Municipal, Parque das Mangabeiras e outros locais da cidade. É boa essa notícia, Camila? Excelente, né, Paulo? Depois de 2 feriados aí que nós passamos, perdendo a oportunidade para que os pais que trabalham o dia inteiro, levassem suas crianças para serem vacinadas aí na sexta-feira, que emendou o feriado, essa notícia desse mutirão aos fins de semana é excelente e cria-se uma expectativa de que esse número melhore aí nos próximos dias, porque muitos dos pais não têm tempo para levar os filhos durante a semana. Fim de semana não está mais abrindo posto de saúde. Agora, a pergunta que eu faço, Paulo, é a seguinte, não sei se o prefeito falou sobre isso hoje de manhã, porque eu não consegui ouvir. Eles vão mudar alguma coisa no fluxo de trabalho do que diz respeito à contagem de doses da vacina? Por quê?
Se algum pai se desloca a algum posto e tiver que esperar mais 2 ou 3 crianças chegarem para se abrir um frasco, eu temo para que esse mutirão não dê muito resultado. Na verdade, a ideia do mutirão é para evitar isso. No mutirão você aglutina mais pessoas e aí você evita isso. Na hora ele não abordou especificamente esse tema, mas esse tema já está sendo discutido na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu sei que a própria secretária de Saúde, a atual secretária de Saúde, Cláudia Navarro, discute esse tema com a sua equipe para tentar entender um melhor caminho. Gente, eu tenho que agora chamar o Marcelo Oliveira, ele está em Tiradentes, Festival de Cinema de Tiradentes, um sextor diferente. Bota o Marcelo na tela aí. Boa noite, Paulo Leite, Talkers, boa noite a toda a nossa audiência aqui no 98 Talks. Sextou com grande estilo, direto de Tiradentes, da 25ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Essa é a dica do fim de semana. A mostra começou, na verdade, na quarta-feira, vai até domingo e neste ano, celebrando não só as bodas de prata, 25 anos do festival, mas também a volta da vida ao normal, sem máscaras, Então, o festival está se concentrando nas comédias. Dos 17 filmes exibidos aqui, todos eles são comédias. Alguns longas, outros curtas. Hoje mesmo, a programação começou às 3 horas da tarde para as crianças na mostrinha. Teve um evento teatral aqui na praça, com arte circense, teatro e música. Agora aqui na praça, essa aqui é a praça principal de Tiradentes, como vocês podem ver, já bem movimentada. Povo curtindo, muitos turistas chegando, tudo muito colorido, muito aceso aqui para receber todo mundo, porque no cinema principal vamos ter a exibição do filme Cabra da Peste, com Matheus Nachegali e, claro, todas as outras atrações que acontecerão ao longo desses dias de mostra estão no nosso site 98live.com.br. Então, essa é a minha dica. Quem puder, venha para Tiradentes, porque o fim de semana promete muita atração e o clima bom. Agora, por exemplo, 22 graus, um clima muito ameno, muito agradável. Vai cair até 17 graus aí na madrugada, mas agora 22. Os barzinhos, os pubs, os restaurantes, os bistrôs, todos abertos e cheios de gente. Então, é o clima alegre, clima festivo. É um clima que a gente não via há muito tempo, É o primeiro grande evento de Tiradentes pós-pandemia. Merece mesmo ser celebrado, não é mesmo, Paulo Leite? Volto com vocês aí no estúdio. Um abraço a todos. Grande abraço, Marcelão tá lá em alto estilo, hein? Marcelão em alto estilo, Tiradentes. Quem é fã de Tiradentes é o Clarelli, conhece todos os bons restaurantes. Se você um dia quiser um bom roteiro de Tiradentes, com os melhores lugares para você beber um drink ou comer uma boa comida, pergunte ao Clarelli, é um expert em Tiradentes. Antônio Clara Júnior, Camila Dias, boa noite, bom final de semana, boa sexta-feira e até segunda-feira a gente está de volta. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, é sempre um enorme prazer estar aqui com você. O 98 Talks está terminando por aqui, você fica para quem está na Rede 98 com o Arena. Everton Guimarães, o grande treinador dessa equipe, já está lá aquecendo os seus comandados na nossa sala vestuário, ali onde eles trocam ideias. Ele, Vinícius Grisse, Léo Gomide, Vinícius Silveira vão estar aqui batendo essa bola no Arena. Para quem está na Rede Mais HD Record TV no interior, fica agora com o Jornal da Record. O nosso 98 Talks é um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos, soluções inovadoras para higiene, para desinfecção da sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Grande abraço, ótimo final de semana e até segunda, 7 da noite, com mais uma edição do 98 Talks. Até lá. Termina aqui 98 Talks.